Olá, estamos mais uma vez reunidos com o programa Direito à Palavra, programa que é desenvolvido pelo curso de Fonoaudiologia da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde. Como vocês já sabem, semanalmente nós recebemos profissionais que nos têm algo a dizer sobre distúrbios e sobre a comunicação. A nossa convidada de hoje é a fonoaudióloga, amiga de muitos anos, Bia Novaes, que é formada pela PUC São Paulo, com doutorado na Columbia University, professora do curso de graduação e pós-graduação em fonoaudiologia da PUC São Paulo, superintendente da DERDIC, Divisão de Educação e Reabilitação dos Distúrbios da Comunicação, também da PUC São Paulo, Fundação São Paulo, é fonoaudióloga da Clínica Eco. A Bia tem muita experiência, há muitos anos, trabalha na área da deficiência de audição, de bebês, na área de reabilitação com bebês deficientes auditivos. E nós temos muito prazer em recebê-la, Bia. Obrigada, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade, né? Acho que cada vez mais o número de bebês amplia, então a oportunidade de poder falar com pais ou com fonoaudiólogos das particularidades desse período é um prazer estar aqui e acho que é uma oportunidade ímpar. Bia, conta um pouquinho da diferença que fez a TANU, né, a triagem auditiva neonatal, no diagnóstico das crianças. Você sabe que há 20 anos atrás, as crianças, os bebês chegavam com 2 anos de idade na clínica para atendimento, bebês com deficiência de audição. E hoje os diagnósticos estão sendo feitos com 4 meses, 5 meses, porque eles estão sendo triados na maternidade. Conta um pouco para a gente essa diferença, né, do bebê hoje com 4 meses, estar com um aparelhinho de audição e fazendo já um trabalho de reabilitação. Bom dia, obrigada. Acho que é um prazer para mim estar falando sobre isso aqui na PUC, porque eu acho que nesses últimos 30 anos a gente teve algumas diferenças que mudaram completamente a chamada diagnóstico precoce. Então, antes a criança chegava quando os pais notavam que a criança não escutava, estava em casa, o bebê não acordava com barulho. Então, quando os pais chegavam, iam ao médico e chegavam para a reabilitação, a primeira coisa, eles estavam com a suspeita, já viam que o comportamento era diferente, então isso podia acontecer com 1 ano, 1 ano e 2, 1 ano e 3, às vezes adiava um pouco, batia uma panela, achava que ouvia, e isso foi mudando. Então, essa era a primeira coisa, que quando a criança chegava para o fonoaudiólogo, para a reabilitação, adaptação de aparelho, já tinha uma suspeita, já tinha sido vivida pela família uma questão se a criança ouvia ou não. Então, isso era uma diferença. O que a gente tinha em termos de tecnologia? Tinha bons aparelhos de amplificação, mas a partir de uma perda severa, profunda, o trabalho de reabilitação tinha que ser muito intenso, porque a criança tinha acesso a sons de fala, mas não tinha acesso a consoantes, não escutava de longe. Então, apesar de a gente ter tido muitos casos que aprenderam a falar com a tecnologia da época, ainda assim as crianças com perdas maiores tinham um caminho muito árduo pela frente para poder aprender a falar, porque a tecnologia não permitia acesso a sons de fala. As crianças eram atendidas 3, 4 vezes na semana? 3, 4 vezes por semana, fazia fonoaudiologia, tinha reforço escolar, às vezes ficavam um período com trabalho de linguagem. Por quê? Porque assim, quem tem uma perda severa, profunda, não escuta de longe. Então, tudo para aquisição de linguagem tinha que ser ensinada, né? Quando eu tenho tecnologia numa perda menor, que a criança escuta de longe, eu não preciso ensiná-la a falar. A linguagem é adquirida numa situação mais natural. Deixa eu só esclarecer. Quando você fala tecnologia, é um aparelho de amplificação sonora que a criança usa, que o bebê coloca assim que é feito o diagnóstico. E coloca, vem pelo microfone, o aparelho amplifica e entrega para o ouvido da criança um som mais alto. Certo. Então, há 30 anos atrás, essa era a tecnologia que a gente tinha. O pai vinha com uma suspeita. Qual foi a mudança radical? A primeira mudança radical foi o implante coclear. Então, o implante coclear, que é uma cirurgia que implanta eletrodos dentro da cóclea, eu não dependo mais de quanto a criança escutava em termos de decibéis, de volume de fala, porque eu uso aí corrente elétrica. Então, tem um aparelho bem parecido por fora, o som entra pelo microfone e vai por corrente elétrica para o sistema auditivo, córtex do bebê. Qual a vantagem? O prognóstico de crianças com perda severa ou profunda passa a ser muito semelhante ao prognóstico de crianças com perdas leves e moderadas. Então, isso foi uma mudança
enorme em termos de tecnologia e acesso a sons de fala. Com o tempo, então, lá 30 anos atrás, com o tempo eles perceberam que era excelente para pessoas que tinham perdas adquiridas, aí põe o implante, escutava tudo de novo, e com o tempo começaram a fazer com bebês com perdas congênitas, acima de 2 anos, depois abaixo de 2 anos e hoje acima de 6, 7, 8 meses, 1 ano, você já pode colocar implante coclear. Então, isso foi a primeira mudança. O prognóstico mudou. Então, eu tenho, para crianças que têm anatomicamente a possibilidade da cirurgia, o prognóstico de desenvolvimento de língua, oral, verbal, passou a ser excelente. Até então, a gente teria essa possibilidade para a criança que ia chegar com 1 ano e meio, 2 anos. Com a triagem auditiva neonatal, teve 2 mudanças enormes. Que é o chamado teste da orelhinha. O teste da orelhinha, que é feito na maternidade. A primeira mudança dentro assim do contexto familiar é que eu tenho um teste que diz que talvez a criança tenha uma perda, ela acabou de sair da maternidade. Aí ela faz o diagnóstico com 1 mês e meio e chega para a reabilitação com 2, 3 meses, onde foi anunciado para a família que aquela criança pode ter uma perda de audição. Quando faz o diagnóstico e confirma a perda, os pais nem tiveram tempo de olhar se escuta, se não escuta. Certo. E o resultado da intervenção e do aparelho está muito na frente, meses e meses depois, porque por que uma criança é problema ter uma perda de audição? Porque ela não aprende a falar. Então, assim, ela só vai falar com 1 ano e meio, 2. Então, assim, o resultado de qualquer intervenção é de médio e longo prazo. Então, isso torna esse processo de reabilitação, primeiro, é focado no que pode acontecer num período que a criança está no que a gente chama de período sensório-motor, que ela está aprendendo a ver, pegar, engatinhar, andar. Tem muitos marcos muito importantes. E ouvir também. Se ela tiver uma perda profunda, ela vai implantar com 1 ano e pouco, né? Enquanto isso, o diagnóstico está sendo fechado, quanto ela tem de perda. Então, o que torna o período em termos de reabilitação? Um trabalho intenso com a família, um conhecimento do desenvolvimento sensório-motor e desenvolvimento emocional dos 2 primeiros anos de vida, a questão do vínculo com a mãe. Então, a interferência fonoaudiológica é num período onde tem inúmeras coisas muito importantes acontecendo e também você está inserindo uma tecnologia que é o uso do aparelho nesse período. Então, assim, que bagagem o fonoaudiólogo tem que ter? Não adianta ele entender da tecnologia, porque se ele não estiver atento para essas outras coisas, você nem consegue fazer com que uma família tenha adesão à tecnologia. E consiga usar o aparelho de amplificação sonora. Porque se ele for pôr o aparelho, ele não consegue pôr porque ele põe. Não vê muita diferença, porque põe, a criança dorme muito, o molde tem que fazer a cada 3, 4 semanas porque o bebê cresce, aí ele tem cólica, aí tomou a vacina. Então, assim, é muita coisa acontecendo e o fonoaudiólogo que trabalha nessa faixa etária, ele tem que ter, sim, uma formação mais abrangente de desenvolvimento infantil e das questões familiares, né, do desenvolvimento da relação mãe-bebê nos 2 primeiros anos de vida. Agora, o que eu acho que a gente precisaria frisar e deixar assim super evidente é que há necessidade de iniciar a reabilitação, o uso da tecnologia, o uso do aparelho o mais cedo possível. Então, um bebê de 4 meses, o bebê de 5 meses, se ele tiver uma perda de audição, ele precisa entrar num processo de terapêutico, ele precisa usar o aparelho e precisa fazer um acompanhamento fonoaudiológico. Eu acho que faz toda a diferença. Esse que acho que é uma informação importante. Por que faz toda a diferença? Porque exatamente porque o bebê está construindo o mundo e até 8 meses ele não vai engatinhar, ele está sempre perto. Então, mesmo uma criança de perda profunda, ela ouve a fala porque ela está a 1 palmo da boca da mãe, se ela está no colo, se ela está no cadeirão. Então, assim, esse começo é a mesma coisa que você apresentar um mundo para a criança, que se ela está sem aparelho, a mãe fala, e se ela está de aparelho, ela escuta a fala. Então, até na relação dela com o mundo, eu inseri o aparelho desde que ela está sendo exposta ao mundo todo o tempo que o bebê estiver acordado, mas por uma referência de mundo pelo que exatamente ela está escutando. Então, tanto faz. Se é uma perda moderada ou uma perda profunda, a relação da criança com o mundo
dentro da parte tátil, visual, motora e auditiva harmônicos, né? Se for uma perda muito grande, posso mudar o dispositivo, em vez de um aparelho de amplificação sonora, ser um implante. Se for uma perda que o aparelho dá conta de amplificar, vai ser o aparelho ao longo dos anos que ela vai utilizar. Então, Bia, a gente sabe que esse trabalho de reabilitação, esse trabalho de acompanhamento do bebê com deficiência de audição é feito na DERDIC e é feito no SEAC. Eu queria que você contasse um pouco do trabalho do SEAC e o que é a DERDIC, o que é o SEAC e como que é feito esse trabalho de acompanhamento dos bebês. Então, quando em 2004, né, quando nós abrimos o Centro de Audição na Criança, que é um centro especializado de 0 a 3, em que sentido? Eu tenho a tecnologia, o equipamento para avaliar e começar a adaptação de amplificação e o trabalho com as mães e com os bebês. Qual é o diferencial? A sala de espera tem que ser diferente, porque a mãe vai amamentar, então eu tenho que ter cadeira com braço, eu tenho um irmãozinho que espera, eu tenho que ter um espaço para esse irmãozinho esperar. A agenda tem que ser flexível, porque o bebê chegou para fazer um bera, ele tem que estar dormindo, mas ele acabou de acordar. Ele tem que fazer uma avaliação comportamental, de reforço visual, ele tem que estar acordado, acabou de dormir. Então, assim, a agenda de clientes que são totalmente, tangenciam a obrigação de estar no estado que ele precisa naquele horário, é diferente, o que envolve uma flexibilidade tanto da secretaria quanto dos profissionais no manejo dessa agenda. Então, com o tempo, a gente teve essa expertise. Segundo, mães se relacionam com mães e esses grupos são muito importantes porque uma dá apoio para a outra. A tecnologia numa outra criança que já está lá há alguns meses, para uma mãe que está chegando, não fica tão assustadora. Então, centralizar o trabalho com os bebês lá foi muito importante. Com o advento da triagem na rede municipal, há 5 anos, né, os bebês que são diagnosticados na maternidade já saem da maternidade com uma agenda, com um horário para fazer o diagnóstico. Nós somos um dos centros de referência. Então, já existe uma rede de cuidados onde a criança é diagnosticada na maternidade, ela é triada na maternidade, identificada. Se ela não passar, ela sai com um horário, por exemplo, se for da nossa região, Norte-Sul, ela já sai com um horário no SEAC para o diagnóstico. Então, imagina, é uma mãe que o bebê acabou de nascer, ela nem bem organizou seus hormônios ainda está se adaptando na amamentação e às vezes 1 mês depois, 5 semanas, ela está ali para fazer a confirmação do diagnóstico. Então o acolhimento é diferente, a dúvida é diferente, o medo é diferente. Muitas pessoas, assim, a prevalência da deficiência de audição, apesar de parecer que para quem trabalha com isso, parece que ela é muito alta, mas ela não é tão alta, então muitas pessoas nunca viram uma pessoa com deficiência auditiva ou um surdo. Então a pessoa chega lá meio num medo de saber o que é que vai acontecer. Então acho que isso envolve que o profissional do diagnóstico também já seja uma equipe que faça um acolhimento para preparar no caso de a criança ter um problema e para encaminhar no caso de serem outras questões que a criança está apresentando. Acho que no Centro de Audição na Criança, ela vai fazer o acompanhamento tanto no atendimento fonoaudiológico, como ela vai fazer acompanhamento no diagnóstico e nos retestes que eventualmente ela precisará fazer no 1º ano de vida e no 2º ano de vida e o acompanhamento com o aparelho também posteriormente. Se ela tiver a perda e for adaptado um aparelho, as crianças têm colocado aparelho com 6, 8 semanas de vida já estão de aparelho. Ela faz um acompanhamento, um grupo de pais, todo um trabalho de sensibilização, por que é importante, porque é muito difícil. O combustível para uma mãe deixar o aparelho na orelha tem que ser a expectativa e não o resultado, porque o bebê de 3 meses, ele não vai responder, balbuciar de volta, né? Após a colocação do aparelho. Isso. E daí, se ele tem perda, ele coloca o aparelho e ele é acompanhado, no 1º ano de vida ele volta 4 vezes, se ele estiver tendo reabilitação em outro lugar. Se ele estiver tendo reabilitação lá no SEAC mesmo, ele vem a cada 15 dias para um grupo de pais e um trabalho de orientação. A outra diferença, Lila, que eu acho importante é assim, a etiologia da deficiência auditiva mudou muito.
Explica o que é etiologia, né? Assim, a causa da deficiência auditiva há 30 anos atrás, antes da vacina da rubéola, eu tinha quase 30% das crianças com perda de audição ao nascer, era rubéola materna, durante a gravidez. Muitas depois adquiridas pela meningite, né? Depois a meningite. Hoje, que eu praticamente não tenho mais rubéola, porque com a vacina ela foi erradicada, mas a prevalência da perda de audição não mudou. Por quê? Porque eu tenho os sobrevida dos neonatos, né? Eu tenho prematuros extremos de 600 gramas, 700 gramas, 800 gramas que vivem. Então, várias causas de mortalidade de neonatos, elas foram sendo, com a tecnologia da neonatologia, ela foi sendo superada. Então, em muitas crianças acabam tendo uma perda de audição, então envolve um outro... Por isso, assim, o conhecimento mais abrangente de desenvolvimento infantil, porque às vezes são crianças que têm questões motoras, questões de desenvolvimento, questões de vínculo, que tem que estar no escopo do trabalho do fonoaudiólogo também. Certo. A DERDIC e propriamente o SEAC, você diz que vocês são referência para 2 regiões de São Paulo. Então, vocês recebem as crianças, e não só as crianças, aí todos os pacientes da região Norte e Sul, vocês são um centro de reabilitação. Agora a rede está se reorganizando, né? Quando era só saúde auditiva, nós éramos referência para Norte e Sul. Agora nós nos transformamos em centro especializado de reabilitação auditiva e intelectual. Então eu vou atender também questões de linguagem e questões de audição. Eles estão reformulando a rede porque a rede municipal mudou também a sua configuração em termos de centros, núcleos de atendimento de saúde auditiva e de outras questões motoras, visuais e intelectuais. Então, com isso, eles estão redesenhando a rede para que a DERDIC receba as referências na nossa expertise, que é crianças pequenas com certeza, num diagnóstico mais abrangente, outras crianças de primeira infância que têm questões de vínculo, interacionais, questões de linguagem mais graves. Então a rede vai se reorganizando para ter a vocação dos centros credenciados, né? Tem sido esse o nosso movimento. Então está para ser definido. A tendência é a gente receber famílias que não têm muita dificuldade de acesso, porque pode ser maravilhoso, mas para eu me transportar com um bebê e demorar 2 horas de transporte, então a ideia da rede é, assim que eu não tenho mais uma demanda de complexidade do tipo de tratamento, diagnóstico que aquela criança precisa, eu remeter para a região. Outra coisa que a gente sabe, Bia, que a DERDIC e o SEAC também são laboratórios, também são centros de pesquisa, né? Eles fazem parte da PUC, da Fundação São Paulo, e a gente sabe que tem muitos trabalhos de mestrandos, de doutorandos e de alunos de PIBIC, de alunos do curso de graduação que são desenvolvidos. Então, eles são espaços onde se produz muito conhecimento. Queria que você falasse um pouco disso, da formação do aluno da graduação da PUC São Paulo, do aluno do mestrado, do doutorado, que desenvolve suas pesquisas com esse foco, né, na área do atendimento do bebê com deficiência de audição e de outros, do diagnóstico, né? Quando o Centro de Audição da Criança foi fundado, e você lembra bem, né? Porque você era diretora da faculdade, eu acho que teve uma concepção de que havia uma sinergia muito importante entre a formação do aluno, tanto de graduação quanto de pós-graduação, e a possibilidade de você desenvolver pesquisa que revertesse em um aprimoramento e numa mensuração de processos do tratamento do bebê, do nascimento, né? No caso da linha Audição na Criança, a linha Audição na Criança é uma linha de pesquisa do pós-graduação e da faculdade, que engloba docentes do pós-graduação, da graduação e profissionais da DERDIC. Então, com isso, se eu tenho um novo projeto, no caso da linha Audição na Criança, ele está muitas vezes atrelado a uma demanda do serviço. Por exemplo, a fila de espera, né? A espera na sala. A gente tinha uma coisa que o bebê chegava, como eu faço a minha agenda para a espera ser o menor possível? Então, um dos mestrados desenvolveu um sistema de um quadro que eu monitoro onde a criança está, que exame ela já fez, se ela dormiu ou se ela está acordada. Então, eu tenho um quadro no corredor onde todos os profissionais sabem que exame falta e qual o estado da criança, se ela já fez o que estava dormindo e acordou, ou se ela não fez o que estava dormindo, mas está brincando e não dormiu.
que horas que ela pode dormir, que tem alguém terminando um exame dormindo. Foi um mestrado que fez uma mensuração do tempo de espera da família, qual idade, quanto tempo eles demoravam para se deslocar, quanto tempo eles esperavam. Então, com esse mestrado, nós conseguimos reduzir a espera em mais de 1 hora, né? O tempo de permanência, o número de retornos. Então, assim, que foi uma lógica de análise de processos. Outros mestrados e doutorados se preocuparam com um protocolo de avaliação. Então, faz uma mensuração num grupo controlado e o resultado gera um protocolo que passa a ser usado no serviço. A nossa relação com a rede, a gente faz capacitação dos outros fonoaudiólogos dos outros centros da rede municipal, porque nós temos esse privilégio de ter até um espaço físico que foi propositadamente no projeto, com salas grandes que permitam pessoas em formação fazer observação dos procedimentos. Acho que tem outro dado importante, que eu acho que é importante a gente conversar e você explicar melhor, mas é a questão da portaria da saúde auditiva e da concessão dos aparelhos. Muitas pessoas não sabem que podem adquirir aparelho auditivo, não só aí o bebê, a criança, mas o adulto, a pessoa idosa que tem uma perda de audição, que pela portaria da saúde auditiva, atualmente, a partir de 2004 também, nos últimos 10 anos, elas conseguem adquirir o aparelho via SUS. Eu acho que é uma informação importante, porque muitas pessoas ficam ainda esperando para conseguir dinheiro, para comprar um aparelho, e isso já é possível ser. Queria que você falasse um pouco disso. Isso, né? Foi um diferencial enorme, né? Nós que trabalhamos há 30 anos. Fazendo bingo, né? Na DERDIC, a DERDIC já faz intervenção e coloca aparelho há 30 anos. Então, assim, a gente trabalhava com a criança de 2 anos. Às vezes o pai vendia o carro, fazia uma rifa entre os familiares, a gente conseguiu uma doação de um usado que alguém trocou de aparelho. Era uma ginástica. Então, eu tinha uma intervenção precoce de crianças pequenas, mas nem sempre eu tinha o aparelho. E nós sabemos que, assim, intervir em criança que tem perda de audição, o marco da intervenção é a adaptação de aparelho. Se eu não tiver uma adaptação de aparelho, eu não tenho como intervir se o objetivo é desenvolvimento de linguagem oral verbal. Então, nesse sentido, quando foi assim articulada toda a concepção da portaria, a concessão do aparelho era um marco. E é um custo muito alto, assim, em termos de orçamento, o que eu preciso. O que acontece e por que nós temos esse cuidado de estudar e ter adesão? Porque, tudo bem, eu dou o aparelho, mas a mãe não usa, não retorna. Retorna quando a criança tem 2 anos. Então, também envolve um processo de educação da população. Nem todos sabem, e é inacreditável assim que muitas pessoas ainda façam sacrifícios enormes de usar toda a poupança para poder comprar um aparelho, sendo que há concessão pelo SUS. Então, eu acho que é uma coisa que as pessoas precisam ir se acostumando, né? Porque mesmo o usuário, quando começaram as concessões pelo SUS, ele chega e fala assim, eu não vou nem contar para ninguém, trazia flores e assim, bombons. Achava que você tinha dado, né? E a gente até tem o cuidado de falar concessão e não doação, porque é a partir de uma portaria, e aí faz parte de tudo. Se eu vou fazer reabilitação e eu não tenho o aparelho, eu não tenho que reabilitação oferecer, qual é a intervenção, se eu não tenho amplificação como ponto de partida. Para os adultos e idosos tem feito uma diferença enorme, mas é incrível como tem pessoas que ainda não sabem, não conhecem. E a população não tem esse costume. Eu acho que a população não está acostumada, é um benefício, você ter um aparelho, a pessoa fala de graça, né? Não, ou acha que o aparelho não é de qualidade, Isso. Né? Ou acha que vai demorar. Não, tudo bem, mas quanto tempo? Leva 1 ano para receber e não é a verdade. Né? Se é o bebê, ele recebe o aparelho muito rápido. Muito rápido, né? E mesmo se é um adulto, recebe com uma certa rapidez. Recebe rápido e você tem o princípio é da intervenção. Enquanto eu não tenho o aparelho, eu não tenho intervenção. Então, toda a política e mesmo a nova política do Viver Sem Limite também, ela está ancorada que a intervenção para a perda de audição eu tenho que ter o equipamento. Então, Bia, nosso tempo já está terminando. Eu queria, assim, que você falasse mais um pouco, assim, que dicas que você pode dar para pais de crianças e de bebês com deficiência de audição, assim, coisas que você acha muito importantes que possam ajudar as pessoas que estão nos ouvindo ou que
eventualmente tem uma criança com deficiência de audição em casa, mas o que seria super importante, né? Em termos de orientação para esses pais? Eu acho que eu vou fazer uma citação que me marcou muito de um psicanalista chamado Winnicott, que ele fala uma coisa assim, que nunca você deve mexer numa coisa que está saudável. Então, assim, a relação da mãe com o bebê que nasceu, tudo isso é saudável. A sua intervenção vai ser pontualmente em dar acesso à linguagem. Então, não intervir, não intervir, porque você vai fazer uma diferença muito grande em esse bebê escutar a voz da mãe. O modo de intervir que tem que ser pela saúde e não pela doença, né? É uma intervenção de saúde. Tanto é que a gente, lembra, há 30 anos, falava em habilitação e não reabilitação. De fato, o bebê, ele vai, desde que ele está no mundo, ouvir é uma das coisas que ele tem como estímulo do mundo. Então, essa é a premissa. Então, eu acho assim, tem que modernizar o atendimento do bebê, senão, se você não tem uma formação em desenvolvimento infantil no primeiro ano de vida, o que acontece é que você faz a intervenção antiga, de apresentar som, de fazer sonzinho, bater na porta, sendo que, de fato, o bebê não é esse o trabalho, né? Você é que entra na rotina do bebê, onde a audição é um dos aspectos que vai estar no todo, no conjunto do desenvolvimento individual dele com a sua família. Então, intervir sempre respeitando que esse é o enquadre. Eu só vou trazer um dos aspectos sensoriais para ser parte da constituição do mundo dessa criança. Porque se eu começo a interferir na rotina, na relação, desavisadamente que eu estou tratando a audição, é um equívoco. Então, acho que o enquadre no primeiro e segundo ano de vida mudou completamente, né? Então, Bia, eu quero te agradecer muito pela sua participação. Acredito que a sua contribuição foi muito grande e as informações e o conhecimento que você tem a respeito da criança e do bebê com deficiência auditiva tem ajudado muitas famílias. E quero te convidar para a gente continuar esse papo num outro dia, porque ainda a gente tem muita coisa a falar sobre a criança com deficiência de audição. Muito obrigada pela oportunidade. Acho que é uma coisa que cada vez mais a gente precisa, porque a triagem auditiva neonatal está aí, ela é lei. Todos os bebês serão triados, então é importante que todos os fonoaudiólogos saibam como acolher um bebê recém-nascido. Tá certo, Bia. Muito obrigada. Obrigada.